Olá, seguindo aqui os estudos sobre a impecabilidade de Cristo, nós já vimos nos vídeos anteriores, em primeiro lugar, que a impecabilidade de Cristo ela é necessária. Segundo, nós vimos que a impecabilidade de Cristo ela é real. E hoje nós vamos analisar a questão da impecabilidade de Cristo ser eficaz. A impecabilidade de Cristo é eficaz. Bem, para começar, o fato de Jesus ter se oferecido para sacrifício, isso só confirma uma verdade sobre a sua morte, que ela veio e ocorreu para satisfazer a lei. A morte de Cristo ela é um assunto legal. E nós vamos trabalhar hoje em cima do texto que está no livro dos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos começar a ler de 1 a 18, mas nós vamos ler por partes. Em primeiro lugar, nós vamos ler o trecho que está de 1 a 4, Hebreus 10, de 1 a 4. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados os que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência de pecado, mas nesses sacrifícios, cada ano, se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Ou seja, o sacrifício que foi estabelecido pela lei de Moisés, ele é imperfeito. Se ele fosse perfeito, satisfeito, se ele fosse cumprisse todas as exigências de Deus para a punição do pecado do homem, não seria necessário que se repetisse anualmente. Na verdade, o sacrifício dos animais, derramamento de sangue deles, só servia para trazer à consciência dos homens o seu estado de pecado e a necessidade que a lei exigia de morte. Então, o sacrifício de animais ele era um ritual que indicava essa sentença cabal da lei de Deus para o homem. Nesse sacrifício de animais, cujo sangue era derramado no lugar do sangue humano, ele tem apenas a sombra das coisas que ainda viriam. Ele indicava que alguma coisa viria no futuro que efetivamente satisfaria a exigência de Deus, a exigência da lei, a exigência para a punição do pecado do homem. Então ele não era a satisfação cabal final dessa exigência. Era uma sombra de algo que ainda estava por vir. Ele, na verdade, ele apontava: no futuro haverá um fato, um evento que verdadeiramente satisfará a exigência de Deus. Em Hebreus de 10, 5 a 10, vamos ler o texto. Pelo que, enfrentando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito isto acima, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Então, o autor aqui de Hebreus, ele cita uma passagem que está em Salmos, no capítulo 40, versículos 6 a 8, onde é um salmo davídico, onde quem fala ali, quem cita essa passagem, é como se fosse o próprio Jesus mencionando que sacrifícios e ofertas Deus não quer. Na verdade, Deus quer um sacrifício perfeito. Ele não quer que fique matando. Esse ritual ele foi estabelecido, como já disse anteriormente, apenas para nos levar à memória, ou nos trazer à memória, o nosso estado de pecado e a necessidade de morte que a lei de Deus exige. Então, o próprio Jesus, ele se apresenta a Deus e fala que ele é o sacrifício perfeito. Que, como ele havia sido chamado lá no texto em Salmos, diferentemente do texto citado aqui em Hebreus, lá ele fala: abriste meus ouvidos, e aqui ele fala: corpo me formaste, porque lá antes, na passagem de Salmos, é uma anunciação ainda do futuro. Então ele falou: você abriu meus ouvidos, preparou meu coração para que eu saiba que é necessário meu sacrifício, já aqui em Hebreus, já com o sacrifício realizado, satisfeito. Então ele falou: um corpo me formaste. Já não mais é um chamamento, mas sim uma realidade ocorrida, onde Jesus se apresentou para satisfazer essa exigência de Deus. O próprio Jesus é que falou isso. Os versos 9 e 10 de Hebreus, ali do capítulo 10, ele cita que o sacrifício anual foi definitivamente removido, porque foi substituído por um único, perfeito e suficiente sacrifício do Santo de Deus, que é Jesus, daquele que veio e morreu para a satisfação dessa exigência da lei. Seguindo nos versículos de 14 a 18 de Hebreus 10, vamos ler. Pois com uma única oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, as escrevereis em seu entendimento. Acrescenta: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais ofertas pelo pecado. Essa é uma citação do autor de Hebreus, referente ao que está registrado em Jeremias, capítulo 31, dos versículos 33 a 34.
onde Jeremias, inspirado ali pelo Espírito Santo, como todo autor bíblico é inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que quando essa satisfação da exigência da lei fosse feita, já não haveria mais memória, lembrança do pecado, porque uma vez satisfeita a exigência da lei, cessou a culpa, cessou o castigo, cessou o juízo, e Deus está plenamente satisfeito, então não haveria mais lembrança de pecado. Por isso é muito importante a satisfação da lei. E o autor de Hebreus fala exatamente isso, que uma vez feito o sacrifício, a exigência da lei seria completamente satisfeita. Se nós observarmos que o sacrifício de Jesus foi realizado, o profeta Isaías, contemporâneo lá de Jeremias, ele cita no capítulo 53, versículo 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Então, Isaías confirma que o sacrifício de Jesus, o sacrifício desse cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, satisfaz a exigência da lei. O sacrifício humano, e não o sacrifício de animais anuais, feitos por sacerdotes humanos, homens pecaminosos, mas sim feito pelo sacerdote santo, que é Jesus, que vive e reina, está à destra de Deus. Esse sacrifício foi satisfeito, esse sacrifício foi suficiente, esse sacrifício foi eficaz para trazer a salvação a todo aquele que crê. A palavra da satisfação, da eficácia desse sacrifício, a gente pode encontrar lá em Apocalipse, capítulo 5, conforme nós já lemos no vídeo passado. No capítulo 5, de 6 a 10, diz assim a palavra: Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o registro em Apocalipse, feito por João, ele mostra que essa morte de Jesus, que o derramamento de sangue de Jesus, substituindo o ritual do sacrifício anual de animais, bodes, cordeiros, novilhos, ele foi plenamente capaz e suficiente para satisfazer a exigência legal de Deus sobre a penalidade pelo pecado imposta lá no Éden a Adão e toda a sua descendência, que somos nós, a humanidade. Então, Jesus ele satisfaz eficazmente essa exigência da lei. E por que ele consegue satisfazer eficazmente? Porque ele é santo. Portanto, se ele não fosse santo, o seu sacrifício não seria eficaz, não seria suficiente, não seria substitutivo dos sacrifícios anuais, que só nos trazem à memória a recordação do nosso estado de pecado. Mas sendo Jesus santo, sendo Jesus puro, sendo Jesus sem pecado, a sua morte, o seu sacrifício foi eficaz. Os nossos pecados foram imputados a Cristo para que a justiça do seu sacrifício pudesse ser imputada a nós por meio da fé. Pastor Mark Jones, autor do livro que nós temos seguido, O Conhecimento de Cristo, ele fala a seguinte frase: Nossa vida significou a sua morte. A sua morte significou a nossa vida. A nossa vida significou a morte de Cristo. A morte de Cristo significou a nossa vida. Glória a Deus pela sua grande misericórdia.